Everton Cebolinha é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala quais são e o que falta para que ele assine esse pré-contrato. Gerson, nenhum gol marcado pelo Cruzeiro, mas fase espetacular. Já o Cruzeiro vai faturar 6 milhões de reais com um atleta que nem fazia parte do elenco. O Cruzeiro ainda vai buscar reforços. Tem também as últimas de Copa do Brasil, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar sobre Gerson, meio atacante contratado pelo Cruzeiro no início da temporada por incríveis 27 milhões de euros. Pois saibam que o Gerson tem direito a um salário no Cruzeiro, entre direitos de imagem, salário em carteira e luvas, superior a 3 milhões de reais. Sabe quantos gols o Gerson fez com a camisa do Cruzeiro? Foram 35 jogos e nenhum gol marcado, 4 assistências. Ainda assim, a fase do Gerson com a camisa do Cruzeiro é excelente. Por mais incrível que possa parecer, e embora os números desmintam, se você assistir ao Cruzeiro em campo vai perceber o quanto o Gerson é importante, participando no momento com e sem bola, com controle total e absoluto do meio-campo cruzeirense. Ele tem pisado menos na área adversária do que os demais integrantes de meio. Ontem, por exemplo, o Mateuzinho foi aquele que jogou mais atacando, inclusive foi do Mateuzinho o primeiro gol. Mas hoje só Gerson e Matheus Pereira são incontestáveis no meio campo do Cruzeiro. Os demais todos vão se revezar, o Lucas Romero, o Mateuzinho, o Romero, são jogadores importantes, mas que não têm cadeira cativa. O Gerson e o Matheus Pereira não saem do time e o Gerson tem jogado demais. Enorme capacidade física, contribuição com bola, contribuição sem bola, construção de jogo. Ele é aquele que mais troca passes na partida, com 95% de aproveitamento e acerto dos passes. Em geral, vários dos times que têm muita posse têm nos seus zagueiros aqueles que mais trocam passes, até porque os zagueiros ficam trocando passes de forma lateral. O Gerson participa do jogo da construção e tem 95% de acerto, 29 anos de idade, 14 jogos pela seleção e um gol. Você ainda acha que o Gerson pode voltar à seleção brasileira? E que nota você dá para o Gerson na atual temporada? Já uso o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Hora de falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que já tem 6 dos 8 times definidos. Nesse momento, paulistas e mineiros são aqueles com mais representantes. Futebol de São Paulo tem Palmeiras e Santos garantido. Corinthians ainda pode se juntar a essa dupla se passar pelo Internacional na ida em Porto Alegre, derrota para o Inter por 2-0. Corinthians precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença ou vencer por 2 gols e se classificar nos pênaltis. Já os mineiros têm Atlético e Cruzeiro garantidos. O Atlético já havia assegurado a sua classificação na terça-feira. O Cruzeiro conseguiu a vaga ao fazer 2-0 na Chapecoense. No jogo mais dramático da quarta-feira, o Vasco venceu o Fluminense por 3-1. Vasco sempre à frente, o Fluminense perdendo por 2-1 no finalzinho e se mandando com tudo pro ataque, até que num contra-ataque o Pumita Rodrigues fez 3-1 e o Vasco será o único representante do futebol do Rio nas quartas de final. Rio de Janeiro, que tem dominado a Libertadores da América com títulos de Fluminense, Flamengo e Botafogo, na Copa do Brasil terá apenas o Vasco como representante. O Rio Grande do Sul já tem o Grêmio garantido, vitória por 1-0 contra o Mirassol dentro de casa, acabando ou pondo panos quentes numa pressão gigante no técnico Luiz Castro. O Internacional pode se juntar ao Grêmio, como eu contei, e a gente tem também a possibilidade de ou Vitória ou Atlético Paranaense, um dos dois estará nas quartas de final. O Atlético venceu por 2-0 e visita o Vitória na noite dessa quinta-feira. Para você, da Atlético ou Vitória, da Corinthians ou Internacional, já uso o espaço para comentário para registrar o seu palpite, beleza? E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo 1,5 milhão de reais por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva.
prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. O Cruzeiro vai faturar quase R$6 milhões com um atleta que nem fazia parte do seu elenco. A Raposa acertou nas últimas horas o repasse em definitivo de Ian Lucas, volante de 23 anos de idade que atuava no Atlético e ele foi vendido para o Alverca de Portugal. Operação fechada em €1 milhão. Raposa ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Você vai se lembrar do Ian. Ele chegou para as categorias de base do Cruzeiro comprado na oportunidade da Ferroviária por R$1 milhão. Acontece que nunca conseguiu se firmar no time principal, foram 29 jogos, entre idas e vindas de outros períodos de empréstimo. No Atlético vivia o melhor momento da carreira, 27 jogos, 6 gols e 3 assistências, sendo 2 gols numa disputa de Copa do Brasil contra o Internacional. Jogador que, se destacar no futebol português, ainda vai garantir 20% do valor de uma venda futura para a Raposa. Bom negócio? Negócio baixo? Você acha que o Ian Lucas poderia ter mais oportunidades ou diante da concorrência que se estabeleceu no Cruzeiro o melhor seria negociar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente inclusive de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. O Cruzeiro ainda busca reforços? A pergunta é pertinente, especialmente depois da tentativa frustrada de comprar o Brian Rodrigues do América do México, numa transação que poderia chegar até 12 milhões de dólares, incluindo valores fixos e bônus. Vale contar, porém, que o Cruzeiro já tem 6 reforços somente nessa janela. Gabriel Rojas, 29 anos de idade, lateral esquerdo. Gabriel Peck, meio atacante, 25 anos de idade. Zé Lucas, volante, 18 anos. Lúcio Rodrigues, atacante, 23 anos. Wesley, atacante, 21 anos. João Costa, atacante, 21 anos. Muitos reforços para o ataque e a resposta que eu tenho da diretoria do Cruzeiro é de que não há mais pressa para contratar reforços. O Cruzeiro tinha como objetivo oferecer alternativas e soluções para o técnico Arthur Jorge, de olho nos 2 confrontos contra o Flamengo de oitavas de final da Libertadores. O prazo de inscrição na Libertadores se encerra nessa sexta-feira. Com as chegadas do Lúcio, do Wesley e do João Costa, o Cruzeiro entende que cumpriu o que havia prometido ao treinador. E agora vai aguardar.
não dá para descartar que o Cruzeiro ainda traga contratações até 11 de setembro, mas por agora não deve aparecer nada. O objetivo é entender se ainda há limitações e dificuldades e aguardar por movimentos do mercado. Vai que aparece uma grande alternativa de um jogador que o Cruzeiro gosta, ou que não custe tanto dinheiro, ou que custe, mas que caiba dentro do bolso do dirigente cruzeirense. Só para completar, registrar que Wesley é aguardado nessa quinta-feira em Belo Horizonte e chega por empréstimo sem custos e sem opção de compra. O João Costa, atacante brasileiro que se naturalizou português, vem do Al-Ittifaq, também por empréstimo, opção de compra de 5,5 milhões de dólares. A opção de compra mais cara é de Lúcio Rodrigues, negócio na casa dos 15 milhões de dólares, se o Cruzeiro assim quiser comprar. Hora de falar sobre Tiquinho Soares, ex-atacante do Santos, recusando proposta do Sport. Vale a lembrança de que o Tiquinho tinha direito, nos tempos de Peixe, a um salário de R$1.400.000 por mês. O Sport ofereceu 150 mil mensais fixos e outros 150 mil atrelados a bônus. Tiquinho recusou e deve receber nos próximos dias uma nova oferta.